A paz de Deus. Você já sentiu vontade de ler e entender a Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Você já leu os Salmos, o Evangelho, já leu as cartas de Paulo, que é onde procuramos basear a doutrina que seguimos. Você até conhece vários trechos do Antigo Testamento, não é verdade? Mas você já se frustrou quando leu algo que não pôde entender, mas gostaria de ter entendido, não é mesmo? Ou seu caso é daqueles que já até desanimou de ler porque não consegue compreender nada? Eu quero ler para você apenas um verso do Evangelho de Lucas que diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Interessante, não é? Você não gostaria que o Senhor Jesus fizesse assim com você, como ele fez aos seus apóstolos? Se Deus abriu o teu entendimento para que você possa passar a compreender as Escrituras, você poderá entender melhor qual é a plena vontade de Deus. E se você entender a vontade de Deus, você poderá identificar quais são as interpretações da Bíblia que estão corretas ou não. E usando deste entendimento e esforço para ler e examinar toda a Escritura, você entenderá qual é o sentido das profecias de difícil compreensão. Eu não entendo tudo o que está escrito, mas você também precisa admitir que não entende. E Deus sabe disso, porque é assim que Deus trabalha. Quem será capaz de obter o pleno conhecimento sozinho? Deus dispensa revelações da palavra a cada um dos que queiram buscar o conhecimento, mas conforme a vontade dele. Você vai ter revelações da palavra de Deus, mas não se quiser interpretar do jeito que quer interpretar, mas se você entender qual é a vontade de Deus. Mas como nós podemos entender plenamente a vontade de Deus? Para isso é necessário que tenhamos um requisito que os apóstolos de Jesus tinham e puderam obter entendimento. É necessário que você se coloque no lugar dos apóstolos. E por quê? Porque se Deus escolheu aqueles homens para ser apóstolos e abriu-lhes o entendimento, foi porque eles tinham algum requisito para isso. Mas qual era o requisito que tinham para que obtivesse entendimento aberto por Jesus? Observe o contexto do verso que eu li antes, em Lucas. No capítulo 24, verso 44, está escrito que Jesus disse assim: E disse-lhes: Estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e profetas, e salmos. Então você percebe que os apóstolos puderam entender que Jesus é a revelação do que está escrito no Antigo Testamento. Ele não poderia escolher como apóstolos pessoas que não conhecessem a lei de Moisés, os escritos dos profetas e os salmos. Quando você souber o que está escrito lá sobre Jesus, aí vai querer ler toda a Bíblia com a visão aberta de Cristo. Jesus disse assim aos judeus em João capítulo 5, verso 39: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava falando do Novo ou do Antigo Testamento? Do Novo que não pode ser, porque durante o ministério de Jesus não existia o Evangelho escrito, e muito menos as cartas de Paulo. Já te disseram que é bom ler o Novo Testamento, mas que é perigoso ficar lendo o Antigo? Pena, são poucos os que param para raciocinar que os apóstolos escreveram o Novo à luz do Antigo Testamento. Veja o que Jesus disse sobre crer através das Escrituras em João capítulo 5, verso 46 e 47. Porque se vós cresses em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Agora você pode entender qual a importância de conhecer os escritos de Moisés? Vamos começar a examinar o que está escrito para que nos coloquemos no lugar dos apóstolos. Neste canal vamos examinar o ministério de Moisés na libertação do povo da escravidão. Vamos examinar também o que aconteceu a Israel durante a peregrinação no deserto, para que entendamos o que Deus esperava do seu povo. Aí entenderemos nas escritas de Moisés o que sobre Jesus Cristo estava se tratando. Você gostaria de saber por que a 10ª praga do Egito tinha que ser a morte de todos os primogênitos, mas exceto do povo israelita?
Você já se perguntou por que no Êxodo Deus deu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra? E por que depois deu várias leis? Você tem curiosidade de saber o que Deus tinha em mente quando pediu para Moisés que fizesse aqueles artefatos que foram colocados no tabernáculo? E por que não mais precisamos utilizá-los dentro de templos nas igrejas hoje em dia? Se você se pergunta, precisamos saber de tudo isso? Sim, para entender o Apocalipse. Agora eu quero fazer a última pergunta para você. Para que investir tempo estudando tudo isso? A salvação não é só pela fé no Senhor Jesus? Claro que é. Então devemos nos especializar em cursos para conseguirmos emprego, mas não precisamos se especializar nas Escrituras de Deus? Se não podemos gastar um pouco de tempo com os interesses de Deus, por que foi que Ele guardou as Escrituras por milhares de anos até que nós tivéssemos o acesso a elas? 2 pesos e 2 medidas. Aquilo que vemos com os olhos da carne sempre parece melhor. Por que temos a Bíblia? Para dizermos que não precisa conhecer, mas basta ter fé? Se podemos conhecer mais o nosso Deus pelas Escrituras, o amaremos mais. E se você deseja praticar a leitura das Escrituras e puder entender qual é a vontade de Deus, você ficará com vontade de ler a Bíblia inteira. E se você já leu, você vai querer ler tudo de novo. É isso que Deus quer e é isso que Ele está esperando das igrejas hoje. Por isso que quero propor para vocês, por meio do canal, incentivar o interesse dos irmãos em estudar a Palavra de Deus. Pois a igreja foi fundada por apóstolos, homens inspirados por Deus que conheciam as Escrituras, creram e receberam revelações pelo Espírito Santo. E puderam conhecer qual é a vontade do Pai por meio do Filho Jesus. Desta forma, devemos nesta mesma comunhão servirmos a Deus, porque se Jesus Cristo deu entendimento para compreender as Escrituras, Ele também vai colher os frutos que isso gerou. Ainda temos o livro de Apocalipse para resolver. É certo nós ficarmos vivendo a nossa vida sem se importar com as profecias de Deus? Ele as confiou para nós. Peço ao irmão ou à irmã que assistiu até aqui, esteja nessa comunhão. Leia e examine toda a Bíblia, se inscreva no canal, veja as playlists, lá tem o canal Examinando a Bíblia também, é parceiro nosso, compartilhe os nossos vídeos e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.